Nossos milhares, quiçá milhões de fãs. Seja bem-vindo à Nação Querosense a mais um Enoscast. Só que esse Enoscast, para mim, é muito legal. Eu estou muito feliz de bater esse papo, porque eu estou trazendo o cara aqui de um canal, que é um dos canais que eu mais assisto, e com certeza de um canal dos que eu mais aprendo. Também, com tanto conhecimento, eu tinha que sugar alguma coisa. Eu estou com o Gabriel aqui. Vou ver se eu acerto, Gabriel, que é o head de conteúdo do Futuri. E se você, irmão, não conhece, gosta de futebol e não conhece o Futuri, a gente vai falar muito sobre ele. Eu espero que depois desse papo você vai se inscreva e se torne mais dos mais de 100 mil inscritos que a gente vai falar. Gabriel, mano... E tem um detalhe, Gabriel é paraense, a gente já fala disso. Obrigado por ter aberto um espaço na tua agenda e ter vindo falar com nós. Tamo junto. Quem vê parece que a minha agenda aqui é atribuladíssima, aquela coisa que ela não tem mais tempo. Mas, Paulo, obrigado demais mesmo. Eu que agradeço o convite. Eu adoro falar de futebol, da vida, de amenidades. Apesar de passar meu dia inteiro vendo basicamente futebol, eu sou um cara que gosta, às vezes, aquele papo mais tranquilo e, enfim... A gente vai falar de muita coisa sobre isso, sobre as minhas raízes paraenses, para quem não sabe, acho que muita gente não sabe. Às vezes eu recebo xingamento dizendo que eu sou carioca. Esse tempo disseram que eu era paulista lá, que eu tava fazendo um vídeo rindo de algum treinador. Eu não lembro qual era o treinador. Aí, ó, tá fazendo vídeo rindo, é paulista, não sei o quê. E, enfim, isso é muito legal, porque às vezes no canal você fica aquela imagem que é uma pessoa neutra em todos os sentidos, né? Você não é de nenhum lugar, você não tem nenhum sotaque, você, assim, é neutro, total. Enfim, vai ser bem legal, tenho certeza. Então, Nação Querosense, tu queres saber mais do Gabriel, de como nasceu o Futuri, de futebol, de tática, sim, senhoras e senhores, falaremos de tática, mas de futebol como um todo. Então, tu já sabes, eu já te peço, vem com nós, papi! Salve, Nação Querosense, você já sabe, né? Deixa o teu like, Gabriel sabe, tem que pedir. Os homens de milhão pedem, Gabriel, porque eu, pobre mortal, né? Deixa o like, te inscreve no canal, te torna membro, tá tudo aqui na descrição. O nosso patrocinador, Bet Nacional, vai aparecer, o nosso apoiador Fegol. Eu tô com uma das camisas mais bonitas que eles me mandaram, que é aqui da... Ih, esqueci, mas enfim, vocês estão vendo aqui. Escócia, é isso? Não, é Irlanda? Não, é Escócia, né? Os 150 anos da Escócia. Tá? A galera vai dizer, tu estás assumindo que tu é remista. Eu falo, não, filho, isso aqui é apenas uma das... Porra, eu vi que é uma das camisas mais vendidas. Enfim, vai lá. Bet Nacional, a nossa patrocinadora, Fegou, a nossa apoiadora. Gabriel, tu já falaste, tu és paraense, tá? Mas eu queria, então, aproveita. Vamos começar por aí. Quem é o Gabriel? Cara, eu vi numa das apresentações do vídeo que tu és analista de desempenho formado pela CBF, sim, pela AFA. Cacete, fala aí um pouco do que é o Gabriel. Óbvio que a gente vai desaguar no Futuri e aí a gente segue, meu mano. Conta tua história, saída de Belém, essas paradas todas. Vamos lá. Eu tenho 28 anos. Aquela coisa na apresentação é sempre muito estranho fazer, mas vamos lá. De maneira geral, assim, um paraense que mora no Rio Grande do Sul há praticamente aí 15 anos já, né? 16, 17, quase 20 anos já morando aqui, mas que todo ano tenta ir a Belém, no mínimo tenta. No mínimo eu tento ir a Belém todo ano. E gosta, nem sempre gosta. Gosto, não, eu gosto. Cara, eu amo Belém, sério, eu amo Belém. Assim, sempre me perguntam, prefere Porto Alegre ou Belém? Eu falo Belém, eu realmente prefiro Belém, assim, por várias coisas. Clima eu prefiro, odeio frio, mas tô aqui, né? Fazer o quê? Eu tenho que aguentar o frio. Meu pai fazia bem, chegava o inverno, ele ia embora, voltava para Belém, ficava 3 meses em Belém. Quanto tá aí, Gabriel? Não, agora, hoje tá 26, hoje tá tranquilo, hoje tô de camiseta e tal, hoje eu tô sem aqui casaco. Tá só 36. Eu prefiro, sabe? Eu sei que às vezes é meio ruim, o cara tá suando ali, mas eu não gosto muito de frio, então sou suspeito para falar. Vim morar aqui cedo, quando eu já acompanhava... Eu sou o cara que a única pessoa que gosta de futebol na família, né? Ninguém na minha família gostava, e isso é até curioso, ninguém na minha família entende como é que gosta de futebol. Brincava com o Paulo antes da gente começar aqui hoje, eu acho que eu absorvi da árvore genealógica inteira
dos meus antepassados e afins, o que eles não gostam de futebol, eu puxei para mim, eu gosto de futebol pra caramba, vejo toda hora, tudo que eu posso, eu falo sobre futebol, acordo falando de futebol, minha mulher, ela me olha e fala assim, porra, de novo, ela nem gosta de futebol também, acho que ela começou a gostar menos depois que eu falava toda hora, ela começou a gostar um pouco menos que isso, eu não duvido. E ela tem motivos, não, ela tem motivos para isso, hoje quando a gente tá, eu acordei, acho que uma das primeiras coisas que eu falei para ela depois da bom dia, eu falei assim, pô, tu viu o contrato do Messi? Ela me olhou, eu falei assim, o contrato do Messi, vamos para Miami aí ver o Messi e tal, e enfim... e aí, enfim, depois de tudo isso, vim para cá, desde cedo quis ser jornalista, porque eu queria ser os caras que estavam na TV, no jogo, né? Esse cara, assim. Fui por um tempo, né? Até porque eu trabalhei 4 anos na Rádio Grenal, que é uma rádio que fala 24 horas de futebol aqui no Rio Grande do Sul. Trabalhei na Band, fui apresentador do Donos da Bolas por 2 anos aqui, né? O regional. Trabalhei como comentarista por lá. E no meio disso tudo veio o convite do Eduardo para... O Futuri estava bem no início, devia ter 6 meses de vida, então eu me considero sim uma das pessoas que iniciou o projeto desde pequeno, porque a partir dali, não porque eu cheguei, mas porque ali o Eduardo começou a buscar mais pessoas, o projeto começou de fato a andar em si, com o podcast, hoje com os vídeos, hoje a gente está vendo aí, depois de tanto tempo chegar essa plaquinha de 100 mil, que foi uma baita conquista para a gente, por algo que não é o mainstream, né, não é algo que está toda hora na TV, e estamos aí, né? Esses cursos foram algo que eu sempre me aprofundei, eu sempre quis tratar o futebol como respeito. Eu sei que a gente vai falar sobre isso, mas eu acho que o futebol merece muito respeito em termos de análise, em termos de falar sobre futebol, ao invés do que a gente ouve hoje em dia, que é basicamente gritaria, xingamento, sempre achar um cupão a todo instante, que é palco, né? Para isso. E eu sempre me preocupei muito. Eu fiz o curso de analista porque eu acho importante. Como jornalista, eu sempre me preocupei. Eu tenho que passar informação, mas eu tenho que saber sobre o que eu estou falando. Então, eu me preocupava em entender sobre preparação física, sobre semana de treinamento, como é que funciona, porque eu achava muito importante para passar isso para o público. Hoje eu sei que a minha audiência ela é mais nichada, mesmo que ela já tenha furado a bolha em N momentos, eu tento ser o mais simples, não na maneira negativa de falar, na forma de me comunicar, mas de maneira mais objetiva e uma forma compreensiva de se falar. Mas, enfim, esse sou eu, um cara que gosta de falar sobre a vida, sobre amenidades, mas também fala muito de futebol. Todo mundo que já... primeiro, se você está aqui pelo É Nós, a Nação Querosense, tudo do Future vai estar aqui embaixo. Então você já vai lá, entendeu? E você que veio por causa do Gabriel, galera do Future, que gosta... se não é inscrito aqui, eu vou... vamos brigar. Exatamente. Obrigado. A gente fala muito de futebol paraense, tá? O Remo e Paysandu que estão, infelizmente, na Série C, mas em breve, apesar de que o momento, enfim, mas tem muita coisa legal. Tem papo com você que gosta, por exemplo, do Pitch Invaders, da galera do Future, a gente tem aqui muito papo com jogador, ex-jogador, treinador, dirigente, tem uns papos bacanas, então vem. Antes da gente ir para o Future, que eu tenho muita curiosidade, é de onde eu absorvo muita coisa e tal. Falaste muito da linguagem, eu também quero falar isso. Eu quero saber hoje, esse paraense que mora aí no Rio Grande do Sul, o que tu tens... vamos lá, rapidinho. Eu chego a esse primeiro contato assim com o Gabriel, por quê? Porque quando o Ricardo Catalá é anunciado pelo Remo, um grande amigo meu, Giovanni Guerreiro, disse: eu vou te mandar um papo que ele deu para a galera do Future. Acompanhe o Future e tal. E eu assisti a entrevista do Ricardo e disse: eu vou fazer uma parada. Nem fiz, nem deu tempo. Ainda dá. Eu falei: cara, mas eu vou precisar de autorização, porque eu vou usar o conteúdo dos caras. E mandei um inbox pro Gabriel, ele, lógico. Primeiro, quando ele falou que ele viu meus vídeos, eu já disse: moleque, eu tô demais. Eu já vou dizer, tá? É das poucas pessoas que pedem antes, né? Porque a gente recebe ali a notificação, eu não dou strike em ninguém, porque eu acho que não precisa, porque no fim os caras divulgam, mas uma das poucas que pediu antes, e eu já ia liberar de qualquer forma, né? Se usasse, sem falar e tal. Não, eu acho que é isso. Isso já começa aquilo que a gente falou da responsabilidade, né? Irmão, custa nada, pede, autoriza, vai que o cara não gosta, enfim. E logo em seguida eu já disse pro cara de pau, e eu disse: meu irmão, vamos bater o papo sobre futebol. E aí eu vi toda a entrevista do Catalá, consegui entender logo no primeiro jogo dele algumas ideias. Mas o que tu ainda vê, o que tu acompanha, o que tu sabe
do futebol paraense, da dupla Repar. Pô, o Águia agora passou pelo Goiás na Copa do Brasil, né? O que tu sabes ou ouves de futebol paraense dos teus amigos daqui e tal? Enfim, Gabriel. Eu vou muito pelos meus amigos. Hoje, infelizmente, eu tenho menos tempo que eu gostaria de assistir, né, jogos e tudo mais. Como eu falei, sempre que eu vou, a primeira coisa que eu olho no período da viagem é se vai ter algum joguinho ali para conseguir encaixar, porque, cara, eu adoro o clima de ir para jogo, eu adoro tudo isso. Hoje eu não consigo acompanhar tanto, eu consigo ver essa notícia, vi notícia de uma contratação aqui, outra ali, a do Catalá foi uma delas, que é um cara que eu gostei muito de conversar, um cara super gente boa, do bem. Tu não conhecias ele? Não. Conheci ele, assim, já tinha visto um outro jogo, mas nada assim demais, até porque a gente acaba vendo antes da entrevista para ter um embasamento um pouquinho maior. Ele teve esse mesmo papo, falando, não, eu já ouvi alguns podcasts de vocês, eu fiquei, pô, aí o cara já fica aquela, pô, beleza. Aí o cara fica mais preocupado também, pô, será que eu falei alguma merda algum dia e tal? Será que o cara começa a pensar? Mas hoje eu acompanho muito menos, infelizmente, né? Gostaria muito de acompanhar mais. Vejo tabelas, contratações, consigo ver algumas por cima. Eu converso muito com um amigo que acompanha mais o futebol norte e nordeste, que é o Douglas, que ele mora em Pernambuco, mas ele assiste muito mais Série C, Série D, ele acompanha pra caramba, então tô sempre conversando com ele sobre. Ele participa do Futre regularmente nos nossos podcasts e tal. E, enfim, queria acompanhar muito mais. Hoje, basicamente, vejo por tabela, e quando eu vou a Belém, aí eu vou assistir jogo e tal. Meus amigos, eles trocam flauta em momento de repar, nada mais que isso nos grupos que a gente tem ainda, então basicamente nesses momentos, e ali mais recente agora com a Copa Verde, a final da Copa Verde de novo e tudo mais, mas queria acompanhar mais, de fato gostaria, mas infelizmente não consigo. A Série C ela entrou em outro patamar. Hoje você tem uma leva de treinadores, que eu sei que é um assunto que tu gosta, porque envolve a parte tática, ó. Catalá, tem o Marchiori. Pô, o Dado, que foi um dos papos mais bacanas que eu tive de futebol, estava no Náutico, agora está o Marchiori. Tem uma galera que está chegando dessa leva de treinador, assim, estilo catalá, mais novo, né, que está estudando. Então, assim, hoje em dia, eu sempre digo, né, tu vai ver um jogo de futebol, não sei o que tu acha, tá, Gabriel? Aquele papo de que, nossa, é outro esporte, está cada vez mais diminuindo. É óbvio que a qualidade de gramado, a qualidade do jogador, essa parada muda, porque, pô, né? Tu vê conceito ali, tu vê uma plataforma definida, tu vê uma ideia de jogo quando eles têm tempo. Porque assim, quando a gente... Eu tenho essa opinião muito particular também, que é claro que talvez... Claro, é óbvio por questões técnicas em si, financeiras, vai ser diferente, isso é natural, isso é totalmente natural, como é quando a gente olha para outro campeonato, sei lá, a gente vai olhar uma Champions League, uma Série A de Campeonato Brasileiro, é natural, pô, os caras ganham 10 vezes mais, eles, de fato, tecnicamente, aqui por outros N fatores também, né, eu não acho que não só a parte técnica, porque eu tenho também essa opinião que o Campeonato Brasileiro, se fosse muito melhor organizado, era top 5 ligas do mundo, infelizmente por outros fatores, que às vezes são até pequenos, não é, seja por enfim, ter 90 jogos no ano, viagens, e isso não é uma culpa nossa, né? O Brasil é gigante. Mas eu gosto muito disso, porque futebol, no final das contas, tem muita coisa que, vê isso do Catalá, vê o Marcelo Cabo, vê, sei lá, como você falou, o Dado Cavalcante, que é um baita cara também, Marquinhos Santos, que é outro, esse aí é um cara, esse eu acho que eu posso chamar de amigo, gente boa pra caramba, gosto muito dele. Enfim, a gente vê, é claro que são níveis diferentes. Vendo, Bicolor? A galera Bicolor tá puta com ele. Não, eu imagino. E assim, é claro que tem. E é claro que se fosse mais organizado o futebol brasileiro em si, poderia ser ainda melhor. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu gosto, porque por isso que eu falei, eu gostaria muito de ter mais tempo para poder ver outros campeonatos, outras equipes, porque no final o que me atrapalha muito é que, assim, às vezes você tem que fazer ali, a gente faz conteúdo, geralmente são 3 vídeos por semana. Só que para fazer um vídeo, o cara tem que ver, sei lá, no mínimo uns 3 jogos para montar alguma coisa, já ver. Às vezes eu não consigo ver metade dos jogos da Série A. E aí eu vou me recorrendo à informação, vou recorrendo a amigos. Assim, as pessoas têm essa impressão que é fácil, assim, não, porque o cara ganha para jogar, para ver futebol, cara.
pode até ser, mas é muito difícil, ainda mais que, enfim, às vezes tem 4 jogos no mesmo horário. Né? Parabéns a quem faz isso, né? E no nosso caso, assim, não é que ganha, né? Assim, tudo bem, 100 mil, mas assim, não é que ganha. Não, mas óbvio. Não, e assim, os nossos 100 mil é diferente dos 100 mil de um canal que publica vídeo todo dia e que é de um público de entretenimento que você consegue ter conteúdo todo dia. Se eu tivesse que fazer vídeo todo dia, não tem conteúdo para todo dia. Então, assim, não, cara, não é o que sustenta. Não assim, tem. Se as pessoas. Isso é um fato também. Se as pessoas olham apenas o número de inscritos e acham que aquilo sustenta uma pessoa, só o número de inscritos e visualização, cara, tá errado. Não é assim que funciona o negócio. Então, eu gostaria de ter mais tempo para fazer isso e, enfim, que bom que a gente está vendo outros treinadores chegando também, enfim, fazendo seus trabalhos, que eu acho que é a parte mais importante, é uma das melhores partes que tem no futebol. Mas aí, aproveitando isso, tu vai para o Futuri, tu fala um pouco do Edu, tá? Para a gente entender a gênesis do Futuri. E eu queria te perguntar, o Futuri ele é muito focado com uma linguagem legal, mas a parte mais analítica, mais tática, né? de informação, de criar o entendimento do pessoal sobre o jogo e tal. Qual foi a ideia? Era essa a ideia inicial? Chegou até isso por quê? E depois da tua resposta, ou durante ela, eu tenho uma pergunta muito peculiar sobre a tática e tal. Vamos lá. Quando o Eduardo é um advogado, tá? Então, assim, ele também não é da área da comunicação. E ele também se incomodava muito com esses debates atualmente e tudo mais, como eram feitos esses debates de futebol. Gaúcho. Ele é gaúcho. Ele é não gaúcho. É gaúcho ele é gaúcho porque tu já tem sotaque, mas o homem tem. Não, ele sim, ele é gaúcho. É que ele é do interior, né? Ele nasceu em Bagé, que é uma cidade do interior aqui. Então, aí tem mais sotaque ainda. Eu tenho sotaque porque depois de tanto tempo aqui, mas já disse, se eu for a Belém, na semana seguinte eu já tô com sotaque paraense. Tá na raiz, pô. E, enfim, a ideia naquele momento, quando surge o Futuri, surge basicamente com o podcast, o TPI, né? Que hoje... eu nem vou dizer que hoje é o carro-chefe, mas ele surge como carro-chefe, né? Que era um programa, e na época nem era de entrevista, era debate, era conversa entre a gente, né, entre a equipe do Futuri, que tinha 4 CPI pessoas. É o The Pitch Invaders. Isso, Invaders. Só diminuiu para ficar mais fácil. E a gente queria conversar de maneira mais séria sobre o jogo, porque a gente estava cansado. Porque, no final das contas, o Futuri... ele séria não é chata, né? Não é chato. Cara, eu acho... esse é um ponto que me pega muito, porque... Quando eu falo sério, bom que você falou isso, Paulo, porque assim, quando eu falo sério, não significa que é um bagulho sisudo, o cara aqui e tal, assim, até porque é uma coisa que eu odeio. Isso eu odeio. Para mim, um papo sisudo sobre futebol é chato. Eu tento ser o mais leve possível. Só que ser leve na forma de se comunicar não significa que eu vou falar um monte de baboseira. Ponto. Esse para mim é o ponto. E aí a ideia surge a partir disso. O podcast era semanal, só que a gente viu que tinha uma parte para crescer. E aí a gente criou o site, aí buscava mais texto mesmo, matérias escritas, e viu que dava para crescer. Ó, tá crescendo. E podcast semanal, texto, volta e meia. Aí, cara, acho que era 2018. 2018 foi um grande boom do Futuri, que foi com a Copa. A gente começou a fazer lives da Copa de 18, né, na Copa da Rússia. E falando, cara, a gente fez lives todos os dias da Copa, 30 dias. Agora a gente acha até normal, porque a gente fez agora em 22 também, mas em 18, naquela época que não se usava StreamYard, não tinha StreamYard, não era muito forte o Google Meet nem nada, foi um bagulho tenso, tá? As transmissões eram tensas, mas rolava, né? O que importa é que funcionava, e a gente fez 30 dias de lives também, e foi bem legal, e ali a gente deu um boom, porque era uma outra forma de abordar o futebol, né? Porque a gente estudou as seleções que às vezes fica naquela coisa, sei lá, coisas preconceituosas, sei lá, olha a seleção de Senegal, olha ali a seleção de força física e velocidade, olha, basicamente nessas coisas, e a gente buscava estudar muito, tanto que a gente lança o guia tático já. O nosso primeiro grande trabalho, de fato, é o guia tático da Copa do Mundo de 2018, que a gente repetiu em 22. Em 22 a gente fez em vídeo já e tudo mais. E aí o Futuri nessa área de conteúdo. Hoje o Futuri acaba sendo muito maior que isso, porque eu estou em apenas um lado, né? Eu cuido o conteúdo, né? Tudo que o pessoal vê de site, de podcast, de vídeo, sou eu que cuido com mais 2 pessoas comigo, mais o pessoal da arte, né?
nós cuidamos do conteúdo, mas hoje o Futuri tem uma parte de cursos, que é o Futuri Lab, tem também uma parte de prestar consultoria para clubes, né? Que é o Futuri Pro, que a gente trabalha para empresário, para jogador, para clube, na busca de análise de mercado mesmo, análise de mercado e dados. Isso está crescendo muito, né, Gabriel? Muito, o próprio jogador querer... Muito. Até para Acho se que até vender e se conhecer, né? Claro, todos os jogadores hoje eles estão muito preocupados com isso. É uma das perguntas que eu sempre tenho mais curiosidade quando a gente está com algum treinador, porque o jogador hoje também tem a sua comissão técnica, no final dos contos, né? Tem um cara que está ali analisando todo o jogo dele, além do clube, né? Então, isso cresceu muito. E há 2 anos, né? Que aí foi quando eu me desligo da Band, eu peço desligamento da Band para trabalhar fixo no Futre, e a gente começa a fazer os vídeos de fato no YouTube. Que aí né? é pandemia. E aí meio da pandemia, mais ou menos. Eu tomo essa decisão. O Eduardo também queria muito que fosse à frente, ele e o Emílio, né, que é o outro sócio dele, nesse caso. Eles queriam muito que a gente conseguisse produzir mais conteúdo. Eu falei assim, cara, eu consigo, mas tem as questões de novo. Ninguém vive de YouTube hoje só de visualização e seguidores. Na época a gente tinha 6 mil inscritos. Então tu te inscreve, porque ajuda. Não, tem que escrever, cara, tem que escrever, deixar aquele like, cara, faz de tudo, manda para os amigos, enfim. Então, aí eu comecei a me dedicar exclusivamente, consegui começar a fazer os conteúdos. No início eu queria fazer vídeo todo dia, depois eu vi que o melhor é qualidade, não quantidade. Aí é uma questão de métrica de YouTube, de entender o YouTube. Eu passei, mais do que comunicação, comecei a estudar muito a plataforma, né? Eu acho que é um ponto muito importante. É difícil, mas no final das contas acho que dá para entender. Tem coisas que acho que a gente vai entendendo com o tempo. Né? Enfim, e aí chegamos, aqui estou, hoje com isso aqui, que é a minha maior felicidade. Hoje, quando eu recebi ela, eu fiquei, cara, eu nunca fiquei tão feliz. Nem todo mundo sabe, mano. O que é aquilo ali que tá ali do lado da camisa? Tá. Essa aqui é a plaquinha de 100 mil, tá? Agora o próximo passo é de 1 milhão, vai demorar mais uns 10 anos. Agora já demorou 2 para chegar no 100. Vamos lá, se for nessa proporção vai demorar mais um pouquinho, porque a próxima placa é só de 1 milhão, mas essa aqui é a placa de 100 mil inscritos. Pô, mas e depois... essa é pica. Não, é pica. Cara, quando eu recebi, o irmão da minha mulher, ele tem 8 anos, então ele acompanha todos os youtubers que a gente vê que tem 1 milhão, né, de inscritos. Na verdade, ele parametriza o mundo por isso, né? E aí ele falou assim, não, porque o youtuber que assistem essa placa, e eu falei assim, eu também tenho a placa. E aí ele olhou assim, duvido. Aí eu mandei a foto pra ele, né? Ele me sentiu grandão. Aí já era, né? Eu ganhei de vez ele. Ele tem o sonho de ser youtuber, inclusive. Eu falei, não, vou te ajudar. Vou deixar até a plaquinha lá para quando tu começar já aparecer que tu tem 100 mil. Aí a gente bota a plaquinha ali no canto para tu começar a fazer teus vídeos e tal. Eu falei assim, duvido ter a plaquinha. Eu mandei a foto para ele. E aí aqui atrás, agora, nesse novo cenário, tem 3 jogadores. 2 das minhas maiores referências como jogador, né? O Messi e o Pelé. Eu fico bem na frente do Pelé, né? Isso é até maldade. Eu fico na frente do Pelé, Messi e Iniesta, que para mim é uma referência como jogador. Os 3, curiosamente, tem gol em final de Copa e título de Copa. Então, para mim, tá ótimo já como referência os 3. Os 6 cara, que eu não poderia falar. Cara, é verdade. Eu agora posso te dizer isso aqui dos 3 e tal. Mas, enfim, aqui estou hoje, aos meus 28 anos, com o canal, e eu sei que tem mais coisas pra gente falar também. Porra, isso é muito bacana, cara. É assim, quando eu brinco... que eu fiquei muito feliz quando eu te mandei, falei, não, pô, eu te acompanho e tal, eu vejo alguma coisa, é óbvio que é outra pegada, mas tem um quê de Futuri, né? Porque eu tento trabalhar com essa responsabilidade, um pouco de conhecimento e tal. E aí assumo que depois que eu falei contigo, eu fui ver a história dos cursos, porque eu gosto de futebol, então por mais que eu use de um jeito diferente, eu quero saber... Mas o importante, no final das contas, é respeitar o jogo, né? Independente do que vai abordar. Acho que o negócio é respeitar o jogo. E as pessoas também, claro, né? Que eu acho que a falta de respeito maior é com as pessoas. O que eu queria te perguntar, e aí é uma pergunta, Gabriel, eu troco muita ideia com um grande amigo meu, que talvez hoje seja a pessoa com quem eu mais falo de futebol. Ele mora em São Paulo, é uma vontade que eu tenho, inclusive para ampliar horizontes mais... Por isso que você que está aí, Paulo, onde é que tu tá, velho? Que tu só tem aquela parede cinza atrás de ti. Eu falei, calma, o cinza continua aqui, mas eu estou começando a mexer. A minha parede até 2 semanas atrás era a minha cama, pô. Isso aí, não tem. Não, e outra, e aí eu estou começando, eu falei pro Gabriel, aqui só tem, na verdade, livros da minha filha que se mudou, aí eu para fazer uma capa
Eu botei o livro aqui, peraí, não. Do Cruyff, do Guardiola, lá em cima, botei a pirâmide invertida. Chato, mas necessário, mas difícil para Gazete. Chato não, difícil. Mas deixa eu te perguntar, falando em chato e difícil, pirâmide invertida ou invertendo a pirâmide e tal, a gente troca muito uma ideia, eu e o Gil, que é o seguinte. Esse muito da tática, ele é chato ou muita gente, eu até anotei aqui uma frase bonita que eu vou tentar ler, tá, Gabriel? ou assim, ó, tática é chata, ou muita gente quer transformar isso num nicho de sabedoria suprema, sabe? Eu manjo muito e tarará, só para dizer que sabe. E sabe, tá? E sabe, não é que não sabe. Mas porque eu vejo, apesar de hoje ter explodido isso, o conhecimento e tal, mas eu ainda sinto muita gente meio, não, porque. E acaba que prejudica, não sei, é uma opinião, eu já dei, mas a pergunta é: a tática é chata e tem essa galera que quer transformar isso no nicho de sabedoria especial, num patamar inalcançável só para os grandes e sábios e afins? Tem. Acho que essa é a pior parte. Assim, como qualquer coisa, as grandes seitas são as piores partes. E no final das contas, acho que a tática tem muito disso hoje. Eu falo aqui sem falsa modéstia, porque assim, eu acho que ser jornalista me ajudou muito na forma de me comunicar. Porque de fato a gente vai ter um termo aqui, outro ali. Eu não vejo problema em usar os termos, não vejo. Mas eu acho que existem níveis de comunicação. Você não pode chegar, sei lá, no meu Twitter, no YouTube, que a gente fura a bolha seguidamente, e querer ter um tom professoral. E a gente quer furar a bolha. Eu quero furar a bolha. Cara, é importante. É importante. Ah, eu quero ser nicho para sempre. Não, eu não quero ser nicho para sempre. Eu quero que seja mainstream. Quanto mais pessoas fizerem, melhor, cara. Melhor. Mas eu não posso querer chegar. E aí, para mim, o que mais me incomoda é quando alguém faz uma análise que, na grande maioria das vezes, é boa. É boa a análise. Dá para ver que é boa a análise. Mas ela fica irritada porque um monte de gente começa a xingar ela, e aí, claro que não precisa xingar a pessoa, ponto. Não precisa xingar a pessoa, fecha parênteses. Xingar o coleguinha não é legal, já saiba disso. Não é legal, gente. Não façam isso, não é legal. Mas ela se incomoda porque, assim, as pessoas não entenderam, porque primeiro não é obrigação das pessoas entenderem, não é nenhuma obrigação das pessoas entenderem. Tem lá vários termos que tem, que são importantes, que dá para usar, mas ninguém é obrigado a saber. Cara, ninguém é obrigado a saber. Então, eu tenho certeza que para mim a ter sido jornalista me ajudou na comunicação, como para outras pessoas não precisou ser jornalista para ter uma boa comunicação. Também eu acho que é um ponto importante da história. Tem vários analistas que se comunicam muito bem, vários comunicadores que não são jornalistas. Estou dando exemplo porque para mim serviu, pode ser para outras pessoas não, mas tem muitas pessoas que não querem se comunicar, elas querem demonstrar só que sabe. Análise. Então assim, claro que na comunicação de clube, internamente, pode ser que aquilo funcione bem demais, mas pode ser que na comunicação para uma grande massa, para um grande público, não vai funcionar, e ponto. Isso não é culpa de ninguém. Não vou dizer que não é culpa de ninguém, mas a pessoa tem que entender que se ela se comunicar assim, ela não vai chegar ali. Ela vai parar, e se ela furar a bolha, vai ter gente que vai criticar, óbvio. E outra coisa, assim, eu tenho uma opinião, tá? Eu não uso tantos termos, mas alguns foram entrando lá e eu fui começando a usar. Por exemplo, eu não consigo entender o cara ficar também o puto ao contrário. Porra, esse papo de último terço, irmão, não usa último terço, usa ataque, não tem problema. A parte do ataque. Pronto, mas também o último terço, tudo bem. Entendeu? Sabe quem é que me falou uma muito boa? Foi o Rafa Oliveira. O Rafa Oliveira para mim é um monstro. Cara, ele é referência demais. Sabe por que ele é um monstro? Desculpa, Gabriel. Sabe por que o Rafa Oliveira? Rafa, já vou fazer esse contato com o Gabriel. Porque ele fala da Champions e da Série C, que ele comenta. Ele comenta hoje com a mesma responsabilidade e com o mesmo tesão, velho. Não, o Rafa é foda. Eu não tenho nenhum problema em dizer assim. Ele é, enfim, obviamente, uma das minhas maiores referências, apesar de parecer que tem 15 anos de idade. Não, aquela carinha jovem dele lá, mas tudo bem, não vou entregar a idade do Rafa. É um psicopata.
É um né? psicopata Ele é do maluco, conhecimento. maluco da bola. E a gente gravou um podcast com ele, é muito legal, porque a gente começa a falar dessa questão de comunicação, porque, pô, ele comenta jogo com o Datena e tá tudo certo. E muita gente fala, a o final Rafa da comenta com o Bundesliga. Datena. Não, Cara, aquilo é muito ali, bom. aquilo tem que Cara. entrar para os anais. É o Datena falando Pô. de outro, narrando outro jogo, o Neto vendo outro jogo, o Rafa Não. querendo falar, uma cagada, ninguém se entendia, louco do cacete, uma cagada que eu digo assim, maravilhoso. Não, é muito bom. E, enfim, e o Rafa falou assim, vamos lá, vamos falar sobre terço final. Ele falou assim, cara, isso é regra de matemática, como é que vai dizer que não conhece esse tema? No colégio tu não entendeu? Não te ensinaram que terço é um terço do campo? Cara, é um terço. Tô aprendendo matemática, sei lá, né? Segunda série, terceira série. O campo é dividido em 3 partes, porra. Cada uma é um terço. Todo mundo sabe isso em matemática. Quando eu falo para te dividir um negócio em terço, não fala que eu tenho 1/3 disso aqui? Não fala isso? Fala. Então, o que tem de difícil quando você fala o último terço? Fica puto. Isso que eu não entendo. Tá? Quer falar ataque? Defesa? Fala, mano. Não tem problema. Não tem problema. Exatamente. É que se fossem palavras que nem são em português, tu até entende o cara ficar brabo. Tu até entende. Agora, uma palavra que tu usa no teu dia a dia, sei lá, velho, amplitude. Cara, tu já ouviu isso em, sei lá, que aula, pô. Ok. Nada te impede de falar em área. Nada te impede de falar um volante que vai de área. Nada te impede de falar isso. Nada. Agora, assim, palavras que a gente usa no dia a dia. Então, assim, quando o Rafa me falou isso, eu falei assim, cara, é verdade. No final das contas, são palavras que a gente já usou no colégio, só que a gente não aceita que entre no futebol. Por que quando a gente vê, quem vê, né? Obviamente quem vê, NFL pela primeira vez, NBA pela primeira vez, ninguém se importa com as expressões. Vocês já perceberam isso? Ninguém se importa com os comentaristas. Comentarista, narrador, um monte de gente fala, não, porque fez uma jogada, um step back, fez. Eu falei assim, tá, e aí? Por que eu não posso falar, então, sei lá, o último terço do ataque? Por que eu não posso? O cara pode falar um step back. Mas eu posso te falar, quando eu vejo NBA há muito tempo, essa proliferação de termos. Porque há alguns termos que você não consegue a tradução legal, sim, aí tudo bem. Mas o passo atrás. Fez a sexta com um passo atrás? Caramba, irmão, exatamente. É um passo atrás. E todo mundo fala, nossa, como esse cara sabe. E todo mundo usa o step back. Exatamente. Então, é isso que me pega. Claro que, aí a gente pode entrar é uma conversa que vai durar horas, o jornalismo, aí a meia-culpa nossa jornalista tem a função também de, não é porque o público não quer ouvir que você nunca mais vai falar. Você não precisa falar a todo instante, mas você pode ajudar a começar a introduzir o termo. Tem termos que começaram a ser introduzidos na análise e ninguém se importa mais. Amplitude e profundidade, no início ninguém gostava. Hoje em dia ninguém tem problema em falar. Todo mundo fala. E quais são os sinônimos que se usava antes? Porque se usava, não se falava amplitude. Se abriu o campo, sei lá, enfim. Ser mais agudo, né? A parte do agudo. Pronto. Agudo também é super futebolístico. Né? O cara é agudo. E o outro a gente não falava corner. A gente falava corner, pô. A gente falava corner, center back. Que isso? A gente falava isso, sei lá, em que ano aqui no Brasil, né? Então, assim, eu não vejo muito problema. Tudo certo. Mas se o cara não quer falar, para mim, tudo bem. Para mim, o importante no final das contas, para mim, o mais importante sempre vai ser se comunicar. Se o cara quer falar que o jogador fez um facão, ou se o cara quer falar que o cara fez um ataque ao espaço, às costas da defesa, para mim, tudo bem. Você tem que entender que tem certos públicos que quando você chegar neles não vão gostar do termo, e também tá tudo certo, se o cara não gostar do termo, mas você pode ser mais abrangente ou não. Não tô dizendo que o cara não pode falar ataque ao espaço, mas também não tô falando que não tem que tem problema falar facão. É só isso. Eu acho que pode falar, desde que você consiga se comunicar bem, pô. Que me pega, e essa é a conversa. Vou dar um exemplo, eu brinco com ele. Tem uma expressão que se chama meio espaço, não tem? Meio espaço? Sim. O que é o meio espaço, Gabriel? É o espaço entre jogadores. No caso, geralmente se fala mais o espaço entre o zagueiro e o lateral, mas pode ser entre o ponta e o meio. É o vão que não é nem o centro do campo, nem a beirola. Exatamente. É porque assim, você, sei lá, a gente divide o campo em teoricamente 5, né? Que é as laterais, o meio, espaço e o centro, né? As laterais, então, aí tem esse espaço.
Se eu quiser dividir em 3, eu posso dividir em 3, tá? Não. Que é o centro e as laterais, beleza. E não, tá, mas o meio espaço tem um porquê, não tem? Tem. Tu tem que explicar isso. A gente divide 5, então são o meio, as Essa é uma pontas expressão que, por exemplo, quando eu faço o vídeo, eu sempre explico porque meio espaço não é muito usual. Então, sempre que eu tô falando, ó, o jogador gosta de estar no meio espaço, aí eu sempre tento falar, ó, o meio espaço é o espaço entre o lateral e o zagueiro. Só para pelo menos os caras entender. Eu nunca entendi, tá? Para mim não fazia muito sentido. Agora faz. Eu vou continuar não usando, porque para mim não coisa. Mas beleza. Claro. Mas agora eu sei por quê. Sim, é isso, entendeu? Isso, tipo, entendeu? E ninguém precisa brigar por isso. Ninguém precisa brigar. Mas agora os externos, os extremos. Os pontas, tu quer falar os pontas, irmão? Os pontas, eles são pontas. Claro. Eles só marcam agora, mas eles são pontas. E não é só, tá? Não é só, porque assim, o mini jabá, a gente tem que mostra o Garrincha defendendo. Pô, o Garrincha defendia, gurizada. É isso que eu tenho que falar. O Garrincha defendia. Eu queria te fazer uma pergunta, Gabriel. Eu estava lendo, né, minhas leituras gigantescas, Pepe Guardiola, Johan Cruyff, que muita sapiência. Mas eu acho que foi o Guardiola que fala que 4-4-2, 3-4-3, 5-4-1, 17, 25, 87 é meio número de lista telefônica. Ele é do tempo da lista, né? É uma plataforma que tu imagina e tal. Mano, explica pra galera, se é que é possível, o que é um esquema tático e para que ele serve. Assim, a parte do esquema, eu entendo até o que o Guardiola quer dizer, porque em algum momento também se tornou análise só querer mostrar um monte de linha, ó, o jogador tá aqui, um monte de linha, tal, e tipo, tá, o que tu quis dizer com isso? Isso aí pra mim não diz nada. Como se ele ficasse estático, né? Ali. Só joga ali. Penso, o futebol é pebolinha agora. O que acontece? O esquema tático nada mais é do que uma base, né? Assim, quando a gente vai fazer uma análise, sei lá, de um treinador, você tem uma noção que ele parte desse esquema. Os times dele geralmente jogam uma linha de 4 jogadores, 2 volantes, 3 caras mais adiantados, um centroavante, mas assim, para por aqui. Esse é o esquema tático do cara. Agora, o que cada um vai fazer, sei lá, o lateral direito dele tá sempre lá no ataque, o lateral esquerdo tá sempre na defesa. Isso é uma coisa, é uma estratégia dele. Um zagueiro tá sempre como volante quando a gente não tá atacando, já que a gente tá falando do Guardiola. O Stones está sempre ali na frente, do lado do Rodri. Um dos atacantes sai mais da área, um dos pontas fica mais aberto. Aí a gente vai para outra área, para a estratégia do treinador, o modelo de jogo do treinador. Então, assim, o sistema tático, que muita gente às vezes fica falando que é só aquilo, né? O treinador joga no 4-2-3-1. Tá, e aí? O Mourinho joga no 4-2-3-1 e o Guardiola chegou a jogar no 4-2-3-1. O que isso significa? Nada. O Mourinho tem uma ideia, o Guardiola tem outra. E o 4-2-3-1, dependendo se tu quiser olhar, ele pode virar o 4-3-3, ele pode virar o que tu quiser, né? Exatamente. O Lucha falou isso sobre o 4-3-3, 4-1-4-1, e é verdade. O 4-1-4-1 nada mais é do que os pontas um pouquinho mais baixo. É o ponta 15 metros para baixo, 15 metros para cima. 4-1-4-1, 4-3-3. E então, um cara cuidando ali do meio espaço. Dois caras cuidando do meio espaço para cá e do meio espaço para lá. Então, assim, de fato, sim, o sistema tático nada mais é do que a gente ter uma base do que a gente está pensando. Depois, aí você vai para uma análise. A parte do meio espaço, vou usar um exemplo rápido aqui, assim. A gente está vendo um time que o modelo de jogo, sei lá, o ponta direita está sempre no meio espaço. Aí é importante para o analista, ou quando você faz uma análise, talvez seja importante entender o que ele está fazendo. Agora, de maneira geral, se eu falar que o time joga no 4-3-3, pode ser que o ponta fique para o mano a mano com o lateral. Mas pode ser que ele goste de fazer ali, tá ali naquele espacinho, tá pronto para receber o passe ali. Então, depois a gente vai para outra área, né? Vai para o modelo de jogo e tal. Isso é uma coisa, por sinal, no outro livro do Guardiola é bacana, porque o cara lá, esqueci o nome do... O Perarnot, o Martim Perarnot. Esse rapaz aí. Esse cara aí que viveu momentos maravilhosos que todo mundo queria. Ele viveu tudo, né, mano? E ele explica essa diferença, eu acho muito legal. Hoje em dia, eu vou te fazer... Não, antes eu olhei aqui e tal. Hoje está uma briga, e eu vi um vídeo teu, acho que foi os pilares do... Agora... Do Sampaoli. Isso aí, o mais recente do Sampaoli. E outra. Mas aí eu vou entrar numa parada para cá, tá? Para quem está vendo o vídeo aqui do Remo. Uma das coisas que eu prestei atenção, porque tem a saída de 3, né? A saída de 3
que muita Sim. gente pode fazer com lateral, desce o volante, principalmente. Sim. Aí tem a história do lavou o piano. Mas não é isso. E no papo que tu tiveste com o Catalá, ele fala que ele não gosta do volante dele descendo. Eu não sei se tu lembra. Ele fala assim: eu não gosto do meu volante descendo. É muito melhor, ele pega de frente, eu sei que é um risco, ele vai ter que pegar às vezes de costa, vai ter que girar. Ele quase fala assim, ele que se vira, ele tem que saber fazer. Sim. Né? E aí ele usou um termo que eu estava lendo o livro, aí eu falei, eu já vi esse termo no Guardiola, hein, mamãe? Eu gosto de uma saída limpa. Ele não falou? Ele falou, eu gosto de uma saída limpa e tal. Sim. E aí eu quero juntar até para a galera que está vendo daqui, torce por Remo, e para a gente ver que pode ser o Guardiola falando que vai disputar a final da Champions. E o Catalá, que está treinando o clube do Remo na Série C, os conceitos estão ali. Saída de 3 é uma coisa, 3 zagueiros é outra. E se isso virou um tema mais chato do que efetivo, eficaz, virou mais real, virou mais chato. Sabe por quê? Tem uma coisa que essa é uma particularidade minha, não sei se vai ser dos outros, mas é minha. Acho que de outras pessoas também. Sabe qual é o meu grande foco quando eu estou analisando? É mostrar o que está acontecendo. Ponto. Eu não vou me apegar, sei lá, estou vendo um jogo, aí o time joga com uma linha de 4 defensores, os 2 laterais e 2 zagueiros, faz a saída de 3. Sabe qual é o meu Gabriel, né? De novo, eu estou reiterando isso que é o meu foco, porque dos outros pode ser que não, mas o meu o volante baixou entre os zagueiros. Eu não vou ficar preocupado em falar, essa é uma saída de 3, eu vou falar assim, eles saem com 3 jogadores, ponto. Eles saem com 3 jogadores, se é uma saída de 3, se vocês querem definir como saída de 3, saída lavoupiana, cara, tudo bem, eu só quero mostrar que, eles fazem uma saída com 3, geralmente quem tá ali com esses 3, são os 2 zagueiros e um lateral, são os 2 zagueiros, deu, eu não preciso ficar me... Pra mim é a grande diferença, né? Se tu sai com o cara pelo centro, se tu baixa o lateral. Claro, o Flamengo aí você pode muito com o Felipe, muda, né? Porque muda o pêndulo. Isso, muda. Você pode ter, porque o volante geralmente pode ter mais qualidade técnica que um lateral, geralmente, porque o Felipe Luiz é a exceção da regra, melhor que esse é melhor que qualquer quase jogador de linha, mas enfim, em termos cognitivos, então nem se fala. Aí é mais importante para mim deixar claro para a pessoa que eles saem com 3 jogadores. Ponto. Eles saem com 3 jogadores. Eles querem fazer isso, eles querem fazer aquilo. É isso. Eu não vou ficar me apegando que é uma saída de 3. Eu quero mostrar que eles fazem isso e isso para resultar nisso. Ponto. E no final das contas, dentro do clube de futebol, é isso aí. O treinador, ele não tem tempo para ficar... Não, porque... Cara, ele precisa ganhar o jogo de quarta. E depois precisa ganhar o jogo de sábado. E depois ele precisa ganhar de novo. Então, assim, é uma saída de 3? É uma saída de 3. Não preciso ficar discutindo se joga com 3 zagueiros. Não, eu preciso mostrar que ele joga com o cara. Ele tá fazendo uma saída de 3, beleza, e ele quer fazer isso. Se ele joga com 3 zagueiros ou não, eu acho que é um outro momento, sim, uma outra coisa. Mas eu vou fazer uma pergunta para ti, inclusive para a galera que tem uma... Qual é a grande diferença? Quando o meu volante desce para fazer a saída... E como o Catalá gosta, o meu volante em cima ali mesmo, iniciando mais à frente. Qual é a grande diferença? Qual é o que impacta nisso, assim, e o que precisa? Se precisa de algo especial no zagueiro, por exemplo, precisa de zagueiros diferentes. Eu acho que tudo depende. O volante vai baixar, então vamos pensar que o volante não vai baixar, o volante não vai baixar. Ok, mas se o volante não baixar, algum lateral vai ficar? Porque a gente tem times que, geralmente, o que acontece? Tem times que fazem até com goleiro, né? Aí é o goleiro e os 2 zagueiros. A saída de 3 é o goleiro e os 2 zagueiros. Pode ser com goleiro, né? Ele começa a adiantar. O que pode acontecer? Não vi os jogos do Catalá agora, não posso dizer. No Mirassol, eu lembro que ele fazia com o lateral direito em vários momentos. Então, assim, fica o lateral. Ou seja, ficou o lateral. Então, você tem 3 jogadores aí, né? O que esses 3 vão fazer? Aí vai partir de novo. O que o treinador pensa? Pode ser que esses 2 caras que ficam do lado, não vou definir como zagueiros ou lateral, esses 2 caras do lado, dos 3 jogadores, pode ser que eles tenham que conduzir a bola. Pode ser que o objetivo deles seja encontrar esse volante que não baixou. O que esse volante que não baixou tem que fazer? Cara, geralmente, esse volante tem que ser muito inteligente para estar no espaço vazio, no espaço que você falava de ocupação de espaço, tá num espaço limpo para receber a bola sem pressão. Ele tem que ser muito rápido, ágil, não necessariamente velocidade, mas ágil,
porque em vários momentos ele não vai ter liberdade, então ele vai ter que ser ágil para girar o corpo. Então aqui a gente vai estar falando de como ele vai receber a bola, de como... E aí que eu gosto de entrar nesse detalhe. Negócio, como é o nome disso? Controle orientado? Como é? Isso, domínio orientado. Domínio. Que eu gosto de falar, eu gosto de ir mais fácil, falar assim, cara, o posicionamento corporal dele é para esse lado, ponto. Não preciso. Posso falar que Mas é um eu acho o domínio orientado, eu acho gosto. legal. Não, eu gosto, porque leva as duas palavras, né? De novo, aquela coisa de português, né? Leva a palavra domínio, nossa, domínio. Já me orientando para o que eu vou fazer. Cara, essa palavra é de outro mundo, meu Deus, eu não posso. Cara, tem duas palavras aí que é só se juntar elas, sabe o que significa. Tá. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. E o resumo enfim, é o teu volante tem que ser bom de bola, inteligente. Ele tem que jogar bola, cara. E aí eu acho que entra no outro ponto que eu também tento, assim, a tática não tá longe da técnica, não tá longe do físico e não tá longe do mental. Teu jogador pode ter o maior entendimento tático do mundo. Se ele tecnicamente não for muito, até vai conseguir alguma coisa, porque taticamente ele pode ocupar bem os espaços, mas, cara, em algum momento a técnica vai cobrar. Vamos ser sinceros, a técnica vai cobrar em algum momento, seja para um passe, seja para um chute, seja para um cruzamento. Mas no final das contas, acho que a grande vantagem o teu volante mais adiantado é que aí vai depender do que o treinador quer. Pode ser que ele queira o quê? Se o teu volante fica, aquele marcador ele vai ter uma dúvida, né? O marcador daquele volante, ele vai subir em cima do zagueiro e deixar livre o volante, ou ele vai ficar no volante e liberar o zagueiro para conduzir? Então você gera uma dúvida. Da mesma forma que se o volante baixar, pode ser que o cara que ia marcar o volante não baixe, o volante vai estar livre de frente para o campo. Então, tudo vai depender do jogo. Só que mais longe, pelo que eu entendi. Vai estar mais longe, exatamente. Tipo, ele vai iniciar aqui atrás. Tem volante que prefere receber mais longe porque não tem essa capacidade de girar o corpo rapidamente. Aí você o quê? Se adequa. E aí, para mim, uma outra coisa. Futebol, para mim, também é casar a característica do elenco com os teus jogadores. Quer dizer, o característico do teu modelo de jogo com os teus jogadores. Se o meu primeiro volante não consegue girar em cima da marcação, por que eu vou ficar insistindo no meu volante receber a bola de costas? Cara, baixa um pouco. Baixa um pouco. Tá tudo bem. Por isso, para mim, assim, os melhores treinadores, no final das contas, são os que se adaptam melhor. São os que... nem todo mundo tem dinheiro para contratar jogadores, pensar jogadores para as posições específicas assim, né, do estádio. E mesmo assim é difícil. Então, cara, quanto melhor você pode, sei lá, tipo, o De Bruyne numa boa época do City, a gente fala muito de jogo de posição do Guardiola, tinha uma época que o Messi foi assim, o melhor exemplo é o Messi, mas assim, o De Bruyne tinha uma época que ele era o 8 livre, que eles gostavam de falar, porque ele tinha liberdade para circular em todas as partes do campo. E eu não estou dizendo que o jogo de posição ele trava o atleta, mas é que o jogo de posição ele tem posições pré-determinadas para se ocupar, né? Então, assim, não vai dar para todo mundo estar do lado da bola, não vai dar para todo mundo. Tem posições pré-determinadas de ocupação. Pode ser que seja o lateral ali, o zagueiro, enfim, quem for, mas tem posições pré-determinadas. Então, no final das contas, eu acho que casa muito disso e a parte do volante, eu acho que é uma delas, no caso do Catalá, que ele conseguiu adequar melhor o modelo de jogo dele. E aí ele vai adaptando as peças que tem, obviamente. A gente falou muito, cara, de treinador. E o que tu achas? Eu vou usar um termo, e eu não sei se eu não sei não. Esse termo não está correto, mas eu vou usar o termo porque a pergunta vem em seguida. Essa invasão gringa dos treinadores, esses caras realmente, a maioria, são diferentes, eles agregam, eles acrescentam, ou tu acha que tem muito de... Porque é uma reclamação, né? É porque é gringo, vem. E eu não vejo assim. Eu acho que muita gente começou a despertar que as coisas são diferentes. O trabalho é diferente e tal. O que tu acha de tanto treinador de fora aqui, de vários estilos? Não é de nacionalidade não, tá? Porque todo mundo acha que treinador português é tudo igual, argentino é tudo igual. O que tu achas? Eu acho que vocês tudo começa pelos dirigentes. Pepa, né? Ah, sim, a gente conversou com o Pepe, a gente tem uma conversa com o Luiz Castro também, muito legal. Sim, gente boa pra caramba, gente boa pra caramba. Quase que não saiu a entrevista, porque o celular dele queria acabar a bateria, ele ficou brincando que ele não ia conseguir terminar a entrevista, mas gente boa pra caramba, o Luiz. O que pra mim acontece, tá? Eu não lembro se foi o Abel que falou, acho que foi o Abel que falou, o Abel Ferreira, não o Braga, o Ferreira.
E é um fato, isso é um fato, só um treinador vai ganhar, né? Se tivesse 20 estrangeiros aqui, um só ia ganhar. 20 SAFs. Só que 20 SAFs, uma só ia ganhar, 4 vão ser rebaixadas, outras 5 iam para Libertadores, ou 7, 8, sei lá, e o ciclo vai seguir. O grande problema é que quem comanda os clubes gosta de moda. Vamos ser sinceros aqui, eles gostam de moda. É aí que é o meu ponto. Aí o que acontece? Vocês vão lembrar, quem tá vendo que vai lembrar. Quando o Carille foi campeão brasileiro em 2017, o que aconteceu nos clubes da Série A? O Inter efetivou o Odair, que era o auxiliar, aí começa ali, começou a uns 5, 6 clubes efetivaram todos os auxiliares, porque era a solução, cara que conhece da casa, pá, só um ganhou. E vem 2018, quem ganha o Brasileiro 18? O Filipão. Tem que trazer o técnico experiente, o mais velho, cascudo, e deu no que deu. Até porque em 2014 aconteceu a mesma coisa, tem que trazer o técnico estudioso, né? Essa é uma baboseira grande, estudioso. O que é ser um técnico estudioso? Eu ler um livro significa que eu sou estudioso? Não sei. E outra, tu parte do pressuposto que o Filipão não estuda. Não, é exatamente isso. Que ele vive só do que ele fez. Não é verdade. Exatamente. Não que é pode. Só feeling. É só feeling, não. Vou colocar aqui porque eu imagino que não, né, gente? Vamos. Isso aí é falta de respeito com o profissional. Falta de respeito com o próprio profissional. Aí vem o Jorge Jesus e o Abel, porque eles acabam vindo mais ou menos juntos, né? O JJ um pouquinho antes. Ganha Libertadores, ganha Brasileira. Vamos trazer os técnicos portugueses, né? Nem estrangeiros, portugueses. Até vem depois a questão dos argentinos, do Uruguai. Pá, bum. Cara, para mim, existe treinador bom, existe treinador ruim, existe treinador que casa com o elenco, existe treinador que não casa com o teu elenco. O Paulo Souza não casava com o elenco do Flamengo, mas ele casa com o elenco do Salernitana e tá bem lá na Itália, e tá tudo bem. Ninguém precisa dizer que ele é o pior treinador do mundo, ninguém precisa dizer que ele é o melhor treinador do mundo. O Vitor Pereira... Mas aí ele era moda, o Paulo Souza veio por moda. O Paulo Souza veio por português. Moda. Veio por ser, com certeza veio por ser português, porque assim, o modelo de jogo dele não casava com o elenco do Flamengo, não casava. O mesmo aconteceu com o Vitor Pereira, não casava com o elenco, não casava. E assim, começaram a taxar o Vitor Pereira de ruim. O Vitor Pereira levou o time do Corinthians, que não é muito bom, a gente tá vendo isso agora. Não é um bom elenco. Não, e ele levou uma final de Copa do Brasil. Grande, né, cara? E assim, e aí começou aquela coisa, tipo, mas o Roger Guedes, ele não tá contente. Bom, o Roger Guedes, descontente, chegou na final da Copa do Brasil. Descontente, ele foi quarto lugar no Brasileiro. Entende? Hoje, eu acho que tem muita coisa... Mimada do cacete também, né? A gente falou da NBA. Fora tem, né? A gente falou da NBA. O Mark Malone, agora, o treinador do Denver Nuggets, não teve nenhum problema depois do jogo 2 em descer o pau na coletiva no time, que o time não estava concentrado, que o time não se... Ele perdeu o elenco por causa disso? Não perdeu. Até porque eu tenho para mim, que quando um treinador chega na coletiva e fala abertamente sobre o elenco, ele já deu a porrada muito mais forte lá no vestiário. Já deu a porrada muito... O Sampaoli tava fazendo isso torto e direito toda semana, e tá aí o elenco correndo por ele, jogando por ele, correndo por ele, nem sei se essa é a melhor expressão, mas assim, evoluindo, desculpa, gente. Melhorando. É muito pequeno dizer que só porque um jogador não tá contente, que o time não vai render. Eu acho que também vai do treinador e também vai do jogador entender que o treinador ele vai receber. E o jogador que tá feliz não é o Messi, porra, é o Roger Guedes, cacete. Então, aí entra nesse ponto, assim, para mim. E no final dos contos, para mim, de novo, futebol não que o Messi também pudesse cagalizar tudo, não é o caso, mas é o Messi. Não, mas porra. É que, você... A palavra não é essa, não queria usar essa palavra, você respeita mais quando o Messi tá te peitando, entre aspas. A palavra não é respeitar, não quero usar. Você sente mais, acho que as palavras não, você sente mais quando o Messi te dá um peitaço do que o Roger Guedes, que a nível Brasil é um belo jogador, mas a nível global, não. O Vitor em nível de proporção, acho que as pessoas vão entender. As pessoas vão entender o que eu quero dizer. Quando o Messi te peita é uma coisa. Porra, o Messi tá discutindo contigo, entendeu? Então, tipo assim, você vai montar um time para o Messi. Você monta um time para o Messi. Mas no final das contas, para mim, o futebol, a gente, para não fugir muito do assunto, da questão dos treinadores de fora e não, o futebol, para mim, ele é
treinador bom, treinador ruim, não simploriamente assim, mas existem treinadores que são adequados para um determinado elenco, existem treinadores que não são adequados para determinado elenco. Existem treinadores que se adaptam melhores a diferentes situações, para mim esses são os melhores, que se adaptam a qualquer tipo de contexto. Existem treinadores que... Eu acho que o Dorival é um deles, o Ancelotti é um deles, já que a gente fala muito de seleção brasileira, o Ancelotti é um deles, o Dorival é um deles. Esses caras eu acho que se adaptam muito bem ao contexto que eles estão. Existem treinadores que são mais cabeça dura ao modelo de jogo, mas se o teu clube tem jogadores que se adaptam a isso, beleza, tá tudo certo. E aí você pode ter... Não é proibido, o treinador pode ter um trabalho ruim no time A e ser muito bom no time B. Tá tudo bem. É que as pessoas querem taxar sempre assim, esse treinador é horrível, porque ele fez um trabalho ruim, mas e um outro ele fez bem. Então, no final dos contos é isso. No final dos contos também, só um vai ganhar, só um vai... outra, se o estudioso é vencedor, ele é ótimo. Se ele é perdedor, tá vendo? Professor Pardal. Então, isso que eu ia falar, tipo, o jogador sabe o que ele tá falando. O mais importante, na verdade, o mais importante, quem tem que entender o que o treinador fala é o jogador, né? E outra coisa, irmão, porra, evolui, cacete. E assim, ele, Dado, essa galera, Catalá, Marcelo, Marquinhos, eu torço para esses caras cada vez mais. Por isso que eu quero que, além de ser paraense, que Remo e Paysandu subam de divisão, porque na minha cabeça, cada vez mais, melhores profissionais vão vindo para o futebol paraense, ok? Não é possível que um time de Série A vai ter que evoluir, trazer mais gente. Eu, que falo de futebol paraense, vou ser obrigado a melhorar. Obrigado. Ou eu vou melhorar, ou vou querer tirar esse cara porque ele está me dando trabalho. E sabe qual é o problema? Sabe o que me incomoda, no final das contas? É que quando a gente ouve uma coletiva, não tem quase nenhuma pergunta sobre futebol. Não tem pergunta sobre futebol. Tem pergunta sobre... Por que não escalou... Esses dias veio uma muito boa. O Kudê. Depois do jogo, o repórter começou a perguntar: fulano não merece mais chance, sei o quê. Cara, se eu sou o Kudê, eu também teria aquela resposta. Pode vir treinar. Ele ouve todo dia. Cara, ele tá ali no dia a dia. Era o Johan. O Johan foi titular, ele até enumera, ele foi bem calmo em enumerar. O Johan foi titular nos últimos jogos importantes, esse. E agora é a chance do Igor Gomes. Ponto. Sabe o que é isso, Gabriel? Há uma indução, né, também. Eu acho, assim, há uma indução. Sim. A galera quer... E outra, eu vi o Pedrinho, que para mim também, ele é um cara que comunica bem, usa os termos. Sim. Ele falou, cara, a gente tem que entender... Ele usa academia, né, por motivos óbvios. Ele diz, se eu tô passando na academia e só ouço o cara falar, fulano é ruim, eu nem tô vendo o jogo. Quando eu for falar sobre aquele jogo, aquilo ficou na minha cabeça. Fulano é ruim. Tudo bem, ele pode ser ruim, tá? Tem jogador ruim, gente. Se tem jogador bom, tem jogador ruim. Ponto. Né? Ponto. Mas por que ele é ruim? Porque eu quero que ele seja ruim? Ou porque ele é ruim? Ou porque ele não faz, ele não joga, ele não... Ou porque pedem para fazer coisa que de fato ele não é bom. Pode tentar fazer, tem coisa, talvez tenha alguma coisa que ele seja bom. Tu quer um exemplo? Há 2 meses atrás, eu vou usar porque o jogo vai ter jogo amanhã, enfim. Hoje, tu falaste no teu vídeo, qual é um dos caras mais importantes nessa mudança, início de mudança do Flamengo? Eric Pulga. Uhum. Não é esse cara? Há 2 meses atrás, tu ia perguntar para a torcida do Flamengo, ela ia falar... Tinha que mandar embora. Tinha que mandar embora. Que ele era o quê? Horrível. Horroroso. Claro. Ruim. Claro. E tal. E ele é ruim. É isso. Eu acho que é sobre isso. E essa é a minha grande preocupação. Sabe, Paulo? Essa é a minha preocupação com comunicação. É ter o respeito de entender as coisas. Aí, então, enfim, a gente já ia, mas é por isso, porque eu acho que, e de novo a gente vai entrar numa palavra que tu mencionaste no início, e a gente de vez em quando está soltando ela aqui. Responsabilidade, mano. Eu conversei muito com o jogador, ex-jogador, e o cara diz, pá, tu falar que eu fui uma merda, que eu joguei mal, que eu tava mal, que eu tô ruim. Normalmente eu sei, a não ser que quando vocês falam de uma coisa que eu digo, não sabe nem do que tá falando. Mas quando a gente sabe que foi mal, pai, a gente sabe. Agora. Não, e até no momento de vai fazer a crítica, não tem. Ninguém tá falando que não pode criticar, mas é que não precisa sair, sei lá, dizendo que é um lixo, dizendo que é horrível. Tu és um lixo. Que crítica tem aí? Tu és um lixo. Qual é a crítica? Não tem crítica, exatamente. Eu só tô me xingando.
Entendeu? Nem para dizer que é uma crítica social foda, não é? Eu só dizendo uma lugar de lixo. Eu só tô colocando minha raiva para fora ou tô querendo trazer a dos outros, enfim, mas... E a galera gosta, tal. Aí esses caras me dizem, agora, quando tu me chama que eu sou um merda, que isso, e a minha filha vai ouvir... Porra, meu irmão, vai catar coquinho, irmão. Que porra é essa? Tu me conhece? Como é que tu sabe que eu sou um merda? Tu não sabe que eu sou. Que... Sabe qual é o problema? Eu sei que a gente fica nesse assunto, acho que duraria 300 horas. Não, mas... Mas é que a gente... Na verdade, as pessoas, elas colocam muita expectativa dentro do futebol. E elas colocam tanta coisa lá dentro do futebol que fica uma relação muito tóxica. É um relacionamento tóxico. E cara, mas, vamos tentar mas Gabriel ser mais leve. É adulto, cara. O cara não sabe lidar com a frustração. Esse é o ponto. Parece um monte de criança que não é mais criança, birrenta. Ninguém tá dizendo que não pode ficar triste pelo time perder, mas assim, tem que ficar. Frustração é frustração para si. Agora, jogar isso aos 4 ventos, cara. E outra, não, né? Gabriel, o teu time, o meu time, o time de todo mundo vai te dar mais tristeza do que alegria. Matematicamente vai te dar. Só que eu sempre uso isso. A alegria, quando ele te dá, ela transborda de um jeito que é absurdo. E outro, irmão, não é que tu não pode ficar puto, não é isso. Mas tu ficar de berço, tu não poder. É uma geração que não pode se frustrar, irmão. E ela vai se frustrar, seja com futebol, seja. Porra, te frustra, fica puto, te tranca no quarto. É bom, tem que se frustrar em algum momento para aprender. Pô. E senão tu não curte a tua alegria. Senão tu não curtes a tua alegria. Entendeu? Tu só vai ser o cara chato, enfim. Então, vamos, mas é porque assim. Cara, tem um tema aí, e tu falaste o nome de uma personagem que tá nesse tema aí. É para esperar? Carlão tem que ser. Porque assim, porra, Ancelotti é adaptável e tal. Fora que o homem é um monstro, né? Vence tudo. O homem vence. Ele, como diria o outro, ele vence e vence. Vence. Mas, mano, a galera que gosta de dizer aqui, ó, 5 estrelas, o Penta, porra, precisa, mano. É o nome pica? Porra, é o nome... mas assim, o ciclo começou, papai. Bora, irmão. Eu, Gabriel, não teria problema em esperar. Porém, o Ancelotti parece que não quer. Eu acho que esse esperar como assim, finalização, né? Tipo assim, ó, assinamos um pré-acordo com o Ancelotti, a partir de 30 de junho de 2024 ele estará aqui. Não tem problema. Até porque, vamos ser sinceros... E o auxiliar dele, que será fulano, estará aqui até isso. Isso, vai. Se fosse com a certeza que ele assinou um pré-contrato, ele assinou um pré-contrato e estará aqui. Ok. Até porque... que o Real não deixaria, o Madrid não ia deixar, porque ele sabia assinar um pré-contrato, ele seguir treinando, eu tenho certeza que não. Aí eu aceitaria, até porque esse ano eliminatórias classificam 8, né? 7 mais a repescagem. A 46, né? Então, assim, não é por conta de eliminatórias que eu tô preocupado. Não, eu digo pelo ciclo mesmo, tu começar... Pois é, se ele tivesse confirmado, eu soubesse que a gente estava observando isso num trabalho mesmo, ok, pode esperar. Agora sim, já tomou 300 não, tá toda hora vindo notícia dele falando que, cara, parte para outra, deu, já foi. Aí, aí se vocês quiserem contratar a gente para fazer isso aí, eu até tento ajudar. Não, tô brincando, mas é que eu acho um negócio difícil. Ideia, Gabriel? O que tu acha? Eu já li, por exemplo, agora que o plano B é o Dorival. Né? Eu li hoje, né? Saiu hoje. Hoje. O Jorge Jesus, que eu imaginava que era o plano B, fechou com a Arábia Saudita. Não é besta. Não é e aí a gente vai entrar naquele ponto do esperar com pré-acordo. Lembra quando tinha muito torcedor do Flamengo dizendo que gostaria de esperar ele até lá? Ele já teria assinado com a Arábia Saudita agora por uma grana. E aí? Vou ficar esperando sem um papel assinado? Não, né? Eu acho que se a CBF for atrás do Dorival vai aceitar, mesmo que ele tá há pouco tempo no São Paulo. Eu acho difícil ele não aceitar,
seria a grande chance da carreira dele. Eu já achei que teriam chamado logo depois do Flamengo, ali final do ano, já teria chamado, eu imaginava que o CBF teria chamado. Ou seja, convicção prego, né? Zero. A convicção ela é meio nula, ou eu acho que eles vão no Diniz. Para mim são esses dois nomes que a CBF vai. Para mim não vai fugir desses dois. Quem eu iria? Eu iria no Dorival. Eu gosto do Diniz, tá? Gosto do Diniz, acho que evoluiu muito do início da carreira para agora, dois, como é natural. Sabia? Dos dois? Se o Diniz aceitasse, tipo, esse ciclo é do Dorival e o próximo é teu. Eu acho difícil essa, mas eu entendi, gostei do ponto. Eu acho que o Dorival tem, desculpa te interromper, acho que o Dorival tem o jeito de não brigar, de as arestas não ficarem... E o Diniz iria aprender algumas coisas legais com o Dorival sem mudar o jeito dele. Eu acho que esse encaixe seria legal, entendeu? Entendi. Eu confesso, assim, que se for para escolher... A gente vai voltar naquele papo, o treinador brasileiro, treinador estrangeiro. Para mim, cara, eu quero que traga um treinador que vai saber potencializar Vini, Rodrigo, Neymar e quem mais for. Cara, eu quero esse treinador. Se ele vai ser eslovaco, beleza, mano. Tá tudo certo. Se ele souber fazer isso... Se ele fala pois... Cara, se ele souber fazer isso, de novo, futebol é encaixe de elenco com treinador. Se for um treinador... Para mim, o Ancelotti seria perfeito. Né? Ele já trabalha com esses caras, ele ia ser até melhor. Mas se ele não quer vir, cara, vamos partir para outra. Eu gosto do Dorival, eu gosto do Diniz, que eu ia falar. Acho que o Diniz ainda tem algumas coisas que me incomodam, assim, mas não é incomodar de, nossa, ele é horrível. Acho que algumas questões de fase defensiva, mas ele já evoluiu muito nesse sentido. Acho que o Dorival seria um bom cara. Oi? Muito. Então assim... Então cara, ele era muito... Devia muito, né? Vamos combinar com era. Só que o Diniz é um que a gente vive num momento que parece que é 880 também. Ou só pode chamar dele de melhor treinador do mundo, ou só pode chamar dele de lixo. Pô, não dá para fazer uma análise meio... Nunca ganhou nada. Eu até brinquei no último podcast que a gente fez. Esse cara fala mal do Filipão. Exatamente. Mesmo cara nunca ganhou nada, é o cara que fala que o Filipão tem que parar. Eu brinquei no último podcast que a gente fez, no futebol brasileiro que a gente tem, que eu não sou bom em matemática, por óbvio, sou de humanas, né? Não sou de exatas. Eu brinquei assim, não dá, entre 8 e 80 não dá para fazer um meio termo e não é 40. Alguém me diz qual é o metade de 8 e 80? Porra, alguém me diz que número é essa análise 44. Que a gente tem que fazer? É 44? Porra, alguém... 88 dividido por 2? Deve 8, ser. 80, 88. Deve ser isso aí. Eu falei assim, cara, a gente tem que fazer a análise 44, então, do Diniz. Não pode ser ou ele é o melhor do mundo, o pica das galáxias, ou ele é o pior do mundo. E, enfim, se a CBF vai apostar, beleza, não tem nenhum problema com isso. Vai apostar no Diniz, beleza. Ele não tem nenhum título relevante. Cara, beleza. Ele tem 6 anos de carreira, 7 como treinador profissional. Poucos treinadores pica tinham título pra caramba com 7 anos de profissional. O Cuca. O Cuca, o Dorival demorou para ter um título de expressão nacionalmente, o Tite demorou, todos demoraram. O Dorival estava acabado. Óbvio, de repente virou o melhor treinador do mundo. Porra. Exato. E outra, o que eu acho do Diniz, cara, o Diniz, ou ele vai sair daqui, ou ele vai ter que aprender a lidar com isso. Porque ele virou um alvo muito dentro daquilo que a gente estava conversando. Tá vendo? Aí, essa toqueirinha aí, olha a merda que dá. Todo mundo faz isso. Todo mundo sai assim. O time nem é o do Diniz. Ele não é o maior influente da saída curta e a culpa é do Diniz. Cara, o que tá acontecendo, mas assim, cara? Ele já com 6 anos de carreira, ele já é extremamente relevante. Ponto. Ele já é. Ponto, exatamente. Exatamente. Porque assim, o Fluminense não ganha, olha a merda, tá vendo? Já começou. O Diniz sofre muito da expectativa que ele cria. Ele gera uma expectativa. E aí a culpa não é dele, né? A culpa é, de novo, quem tá comentando, quem tá analisando, quem tá transformando esse discurso. O time do São Paulo, que era líder do Brasileirão, a gente pode até falar que, porra, o time era líder até tal rodada, mas, cara, se a gente olhar o time... Não era e pode dizer que ele teve responsabilidade na subida e na
queda, Claro, beleza. exatamente, tá tudo bem, mas agora dizer que foi uma pipocada monstra, que trabalho horrível, cara, vamos com O calma. Arteta no Arsenal vai passar por isso. Chamando de Ninguém pipocada, imaginou. porra, ele seria campeão, o Arteta seria campeão em todas as últimas temporadas, tirando acho que a do Liverpool, tirando a do Liverpool, ele seria campeão em todas. Só que existe o Manchester City, que para te bater o City, teu time tem que ser acima do perfeito, nos pontos corridos, no caso, teu time tem que fazer pelo menos 100 pontos. Porra, é difícil bater de frente. E eu não tô dizendo aqui que o Arsenal não poderia ter ganho, mas, cara, o que o Arsenal fez é fantástico, é fantástico. Poderia ter ganho? Poderia. Mas, cara, enfrentou um time que pra tu bater é foda, velho. É e foda. Outra, tu falar que tu decepcionou na reta final, beleza. Pipocou é foda. Porra, é foda, né? É foda. Até, Paulo, mas eu uso pipocou do mesmo jeito. Então explica. Que pra ti a pipocada porque no jargão popular o pipocou é que o cara a história era favoritaço e pipocou, pô. Então, é a história do que a gente estava falando. O último terço explica que é o ataque. Claro. Entendeu o que eu quero dizer? Então, e aí de novo já voltar a questão de frustração ou não da gente, porque a gente coloca uma expectativa lá em cima e depois a gente se frustra e começa a dizer que o negócio é ruim. Mas não é assim, não é assim. Então tu irias no Dorival, se o Carlão não aceita. Eu iria em qualquer um dos dois. Eu gosto dos dois, mas acho que hoje eu iria no Dorival. Hoje. Inclusive porque a seleção e tal, essa adaptabilidade é uma característica que o Carlos tem, eu acho que a questão de Diniz tem essa questão que você falou do alvo. Acho que é um alvo muito fácil, desnecessário. A culpa não é do Diniz, tá, gente? O que eu quero falar aqui não é culpa do Diniz ele ser um alvo fácil, né? Mas infelizmente seria uma pressão desnecessária que ele receberia nesse trabalho. Então talvez seja melhor. Entendeu, né? A minha dupla? Não, eu gosto da tua dupla, eu gostei da ideia, mas eu acho que é isso. Se fosse que escolher daqui, eu acho que seria isso. Claro, a gente pode falar do Abel e tudo mais, mas como eu acho que a CBF não vai atrás do Abel Ferreira, então nem coloco na pauta. Acho que eles não vão atrás, então eu não gosto de também ficar... Porra, eu gostaria que fosse no Guardiola. Tá, mas não vai vir, então por que eu vou ficar pensando que vai vir no Guardiola? Não vai vir, porra. Guardiola também gostaria, pô. Eu gostaria do Messi jogando na seleção brasileira. Não, mas não vai jogar na seleção brasileira. Tem o Neymar, pô, é só potencializar ele, dá para fazer então parecido. É isso. Eu quero um treinador que potencialize esses guris que a gente tem uma baita geração vindo por aí. É isso que eu quero. E tem uns coroas. Esse é o Brasil que eu quero, entendeu? Esse é o Brasil que eu quero. E tem uns coroazinhos bons aí para segurar a peteca deles também. Claro, exatamente. Expulsar esses caras da seleção também. Exatamente. Eu vou botar esse. Você está vendo isso num dia, se tudo der certo, um dia antes da final da Champions. Falamos de Guardiola, e agora vamos falar de uma Inter que voltou com o Inzaghi, o irmão menos conhecido jogando e mais conhecido treinando. O melhor treinador e pior jogador, tá bom? Tá bom. Não que o outro irmão. Não dá pra ter tudo. Que o outro fosse bom, assim, bom. Ele era virado pra lua, ali com os gols dele. Se tivesse VAR, ele não tinha metade dos gols dele e tal, mas tudo bem. Tá, mas o homem... Mas aqui para nós, pronto, a geração... O pessoal fica puto comigo, né? Você tal assim. Eles... Caolho é melhor do que os 5 atacantes que todo mundo... Ele é 800 vezes melhor que o tal de Giroud. 800 vezes melhor. Ele é 400 vezes melhor do que esse tal de... Que vai jogar a final de Seco, Dzeko. Ruim, caneleiro. Até melhorou. O Pipo Inzaghi era um dos nomes que eu gostava de ver. Gostava muito de ver. Tá. Caneleiro, mas fazia gol. Para mim, o resumo do Inzaghi é amigo do gol, velho. É amigo do gol. O Giroud, ele tem um problema. Até melhorou. Tô brincando, é que eu sempre brinco com isso. Tipo, até depois, logo quando eu vi o primeiro... Enfim, não vou nem entrar nessa. Tá. City favorito, um jogo só. Ai, camisa pesa. Ai, não sei quem e tal. O que tu achas, assim, como é que vai ser esse embate? Eu quero que o City seja campeão, porque eu acho que o Guardiola
óbvio que ele já ganhou um monte, mas como tem que usar alguma coisa, como usa o Diniz, mas no Bayern ele não ganhou Champions. No City só ele ganha com ganhou. o Messi. Só ganha Não, com o Messi. ele ganhou 35 ligas, uma no rabo da outra. Não, mas a Champions. Sabe o que é? Sabe quando a gente fala que a Premier League é equilibrada? Ele ganhou 5 de 7. Que equilíbrio é esse que ele ganhou todas, praticamente? Entendeu? Então, assim... Tá, mas como é que tu acha que vai ser esse jogo? Tu acha que pode ter alguma surpresa? Tipo, Lukaku, Dzeko... E o ruim na Copa tá voando pela Inter de Milão, né? O Lautaro. Muito. Que bom que ele foi mal na Copa, porque aí ele conseguiu deixar o Julian Alves jogar também, né? Aí ele deixou o Julian que vai ser melhor que ele, provavelmente, ao longo da carreira, mas esse é outro papo. Também o que não é muito difícil, vamos combinar também. Tá bom, ele tá eu gosto do Lautaro, acho um belo atacante. Eu também gosto, mas também ser melhor do que ele não é que a gente tá falando do Messi. Né? Não. Nossa. Aí não, com certeza. Eu particularmente gostaria muito que o Guardiola ganhasse por essas narrativas, primeiro ponto, porque, cara, não tem sentido. Só ganhou com o Messi, até porque vários tiveram o Messi e não ganharam, ponto. Vários tiveram o Bayern e não fizeram o que ele fez em termos de domínio. Enfim, essa é outra história. Talvez a narrativa depois dos ingleses vai ser que ele só ganhou porque tinha o Haaland. Ganhou porque tinha o Haaland lá na frente. Tá, mas daqui a pouco vai ser a narrativa. Que bom, tá bom. O Madrid só ganhou porque tinha o Vinícius Júnior e o Benzema. Entendeu? O Kroos, porra. Então assim, é claro que quem ganha tem bom jogador. Porra, isso não faz sentido. Pra mim não faz sentido. Mas enfim, eu acho que vai ser realmente... Champions, pô. Se não tiver bom jogador na Champions, vai ter onde, Exatamente. Então, assim, eu vejo um jogo com bastante domínio do City. Acho que já é natural, até porque a Inter tem feito muito isso do Inzaghi, né? Se adaptar bastante ao rival. Vai apostar muito nesse jogo mais direto com o Lautaro, com o Dzeko, talvez o segundo tempo com o Lukaku, porque o Lukaku também consegue arrastando a bola mesmo, né? Em transição. Gosto muito do Lukaku também. Mas esse eu... A minha grande curiosidade é como o Guardiola vai querer furar essa linha defensiva, porque ela é muito bem armada. A linha defensiva da Inter é muito boa, ela é muito coordenada, ela trabalha muito bem. Então, assim, a minha maior curiosidade nesse sentido. Falamos muito de City e Madrid, né, Gabriel? Mas vamos combinar que Inter e Milan foi um passeio, outro estilo de passeio, mas foi um passeio da Inter. Não, a semifinal entre Inter e Milan acabou nos primeiros 15 minutos do jogo 1, né? No jogo 1 tava 2-0 já com 15 minutos, já tinha acabado a decisão. E assim, domínio, tu via o Milan, mas a Inter ali sem muita... Não, a Inter nunca esteve próxima de se sentir nervosa no jogo. Ou nunca próxima de dizer, futebol, pode dar... Não, cara. Não ficou, exatamente. Não é que nem o City, que fez os gols lá no Etihad e sabe, do outro lado tá o Real Madrid, de repente vocês fizeram um gol bora fazer logo mais uns 4. A gente tem que fazer mais de uma vez aí. O Guardiola aprendeu da semifinal passada, ele falou assim, não, tem que fazer o máximo que der de gol e tal. Então, assim, eu vejo num bom domínio isso, da questão do City. Eu acho que vai ser campeão. Sabe quando as coisas começam a conspirar, assim? Claro que futebol não é só isso, mas tem muito disso. Por exemplo, todas as temporadas do City com o Pepe, elas começam avassaladoras e terminam não em baixa, porque o time termina sempre com muito mais vitórias que derrotas, muito mais gols marcados. O ciclo mas é diferente. A oscilação geralmente o ciclo dessa é começar mal, muda no meio da temporada e tá chegando no topo agora. E ela vem, a gente falou disso, ela vem depois de uma coletiva que o Guardiola só faltou falar mal da mãe de todos os jogadores. Porque o que ele xingou os caras na coletiva, dizendo que eles não tinham mais paixão, que se eles quisessem ir embora, eles podiam, que eles não podiam jogar no City, ele falou... Que ele tinha sido demitido do Se ele falou aquilo na coletiva, imagina o que ele falou no vestiário para esses caras. Só que quantas vezes ele não disse eu te amo pro cara, pô? Porque é isso, é paixão, pô. Chorou agora, pô. Não, porra, claro. Então, assim, eu vejo o ciclo desse City diferente, que é o City chega em alta e chega no melhor momento. Não sei se é o melhor City do Guardiola, mas é o City mais completo para ganhar uma Champions. Então eu vejo muito por essa lógica. E ele reclamou de fome, os caras estão, né? Ficaram um tempo de dieta, agora estão na broca.
como você que é paraense sabe. Sei. E eu perguntei para esse grande amigo meu, eu falei, será que o Guardiola chegou num patamar com esse City na genialidade da simplicidade? Explico. Ele não tinha esse cara. Hoje ele dá a bola longa para o Haaland matar, para o Haaland dar casquinha, que não é algo sofisticadíssimo, genial, mas é algo importante. Hoje ele pode usar porque tem um... E tu vê algumas coisas... Por isso que eu digo a genialidade da simplicidade. O jogo contra o Bayern lá, né? Ele não teve problema de ficar sem a posse e o time dá chutão em vários momentos. E outra, e assim, qual foi o gol que é o cara dá um... Tu olha primeiro, tu acha que é um chutão, mas depois que tu vê de novo, tu vê que ele procura É contra o Arsenal. O Haaland sai da área e o De Bruyne vai naquele espaço. O Haaland domina o lançamento, acho que é do Stones, e aí o De Bruyne vai naquele espaço. E o que é isso? Ele gera o espaço e alguém... E é o que a gente falou, né? Se adapta. E se adapta. O Guardiola se adaptou. Eu quero o Haaland. Beleza, tu vai ter o Haaland, mas demorou, você se adaptar ao Haaland. Demorou um pouquinho, assim. Óbvio que o Haaland vai fazer um monte de gol nesse time que cria um monte de chances, mas até o Haaland encaixar de fato nesse time... E participar de outro jeito, né? Demorou. Hoje ele participa de outro jeito. Claro, e outra, exatamente. Nós estamos falando de um psicopata com 20 e... Três? Cara, isso é absurdo, Gabriel. O Haaland, que é o... Para quem via, é o Piu-Piu maluco, né? Aquele Piu-Piu maluco lá, feião, lá, ele é igual, pô. Vocês podem colocar aí lado a lado. Eu não quero derrubar quem tá ouvindo, mas é que é igual. Eu vou botar. Na edição, falou psicopata. Cara, bota lado a lado, é a mesma pessoa. Porra, pode crer. Quando ficar bravo, né? Eu sei que eu vou botar. Sabe, aquele Piu-Piu que fica gigante lá, meio... Tomara que a Barbeira não dê ban nesse vídeo. Não pode. Eu vou te mandar. Depois eu te mando a foto que eu gosto de usar na comparação, aí tu vai ver. Pra gente ir caminhando para o fim, cara, eu queria a tua opinião rápida sobre duas coisas. Parece que o Messi vai para o Inter Miami, né? E eu vi hoje, eu acho que é daquele comentário, eu achei genial. Arábia Saudita, proposta 400 milhões de petrodólares. Miami, né? O Inter toda Miami. Miami é toda sua. Barcelona, uma conta premium no Spotify. É genial. E é genial. E é isso. O mais genial é porque é exatamente isso. O Messi, volta aí, cara, é tua casa. Ele, legal, papai. O pior é que eu tenho opinião impopular desse lado, porque para mim... Eu gostaria muito que ele voltasse, obviamente, porque hoje, assim, se tem um time que eu acompanho também muito, é a questão do Barça, porque... Só que eu entendo que depois que ele passou aquilo tudo, quando ele saiu, que era para ele ter ficado, e ele também queria ter ficado, ele não vai querer esperar as peças encaixarem, que eu acho que, assim, quando começar a temporada europeia, eu tenho certeza que as peças teriam se encaixado e o Messi poderia ter voltado. Mas vamos ser sinceros aqui, depois de ganhar a Copa, eu teria me aposentado. Eu, Gabriel, se fosse o Messi, teria me aposentado. E eu acho que ele está indo para isso. Ele está nesse momento e, cara, ele está no momento... Tanto é que ele ouviu muito mais a família. A família não queria de nenhum jeito para a Arábia. Era ou Barcelona ou Miami, né? Todas as informações dão conta disso. Ou a gente volta para Barcelona, que é onde a gente vive, é onde eu tenho certeza que ele vai morar depois que ele encerrar a carreira, vai viver lá, ou a gente vai para Miami. Só que Miami ele vai ganhar um clube agora, ele ganhou um clube. Ele ganhou um clube agora, né? Porque ele vai ser um acionista dos acionistas do Miami, né? Que o Beckham fez. Que é o que o Beckham fez. O Beckham fez com o Messi o que fizeram com ele. Beckham. Ele fez basicamente isso. Então, assim, não tem como julgar nenhuma escolha. Eu até acho que ele gostaria de ter ido para o Barça, mas ele não quer ficar essa janela toda esperando, de fato, venderem 2 atletas como tem que vender. Apesar de achar que o Barcelona vai vender os 2 atletas. Então, assim, tá tudo certo. Acho que ele teve uma carreira maravilhosa no Barcelona. Vai ter o jogo de despedida depois. Vai para Miami curtir a família, vai curtir a vida. Se fosse por questão de futebol, ele não ia ir para o time que foi o último colocado na última MLS. Ele não iria. Ele quer, cara, vamos ser sinceros, ele quer curtir, quer ficar de boa. Vasco, pô.
Tomou 3 do Vasco, né, na pré-temporada. Então, e outra, assim, a gente tem uma mania de aposentar a gente, mexer no bolso alheio, a gente parece gestor de investimento dos outros. Ah, não, mas ele vai pelo dinheiro. Exatamente, filho. Ele vai pelo dinheiro. Tu ia pelo dinheiro, eu ia pelo dinheiro. E ele nem vai só pelo dinheiro, porque se ele fosse só pelo dinheiro, ele ia ganhar 1 bilhão de euros em 2 anos no Al Hilal, né? Mas vai ganhar por dinheiro. Cristiano, isso serve para o Kanté, que agora foi anunciado junto com... Que é onde eu ia te perguntar. Te incomoda esse projeto Arábia ditadura total para virar uma nova China? Porque é sports washing, né? No final das contas, né? Eles querem limpar a imagem deles de maneira geral perante o mundo. Estão falando assim, de Maria indo jogar no mesmo time do Cristiano. E tem outra coisa do Messi, né? Estou falando tem outra coisa... ao Flare-Out e ao Fla. Então, tem outra coisa antes, voltar do Messi. Ele vai fazer o clube de amigos dele, né? Estão querendo levar o Alba, o Busquets, o Soares, o Tata Martino. Eu também ia querer fazer minha panelinha em Miami, né? Não vamos fazer uma panelinha em Miami, ficar de boa? Deixa o Soares aqui. Não, eu sei. Eu tô dizendo só o que o Miami quer, porque o Messi tá indo para lá. Tipo, eu também ia querer montar minha panelinha e ficar de boa. Ganhando 60 milhões de euros anuais, também querer. Mas me incomoda, porque eu vejo diferente da ideia da MLS, eu vejo diferente, foi em algum momento lá atrás, a ideia do Japão, que não foi para frente, né, de querer ter um futebol mais global, assim. A MLS, eu de fato vejo potencial, mas vai demorar muito tempo, acho, para isso. Eu acho que eles têm algumas ideias que não casam muito bem, tipo, não tem rebaixamento, cara. Porque é muito Liga Americana, né? Muito Liga Americana. Eu acho que tem coisas boas das ligas americanas, eu acho muito interessante, não digo que é interessante a ideia de draft no futebol para eles, mas, cara, é estranho não ter rebaixamento e, enfim, tá. Mas eu aceito, porque é cultural deles, eu aceito, mas é cultural. Então, assim, acho que... Mas a dos Emirados a gente vê que é basicamente a ideia de quero trazer a Copa de 2030 para cá, vamos limpar a nossa imagem, o dinheiro que for. Eu vejo mais por essa ótica. Claro que pode ter pessoas lá que querem, de fato, até porque eu conheço pessoas que trabalham lá, isso vai mas tudo bem, mas é que a gente sabe que eles não têm nem culpa disso também, né? Então, assim, a ideia Arábia Saudita em si é essa, vamos ser bem sinceros, é limpar a imagem perante ao mundo. Se eles vão conseguir transformar em uma liga de maior nível, não acho. Não sei nem se eles querem muito, se é a primeira. Eu não vejo também assim, então... Tá bom. E outra coisa, a Arábia Saudita vai te dar 1 bilhão, mas se tudo correr como correu com o Becker, a Miami vai te dar mais. E vai, com certeza vai. Isso aqui eu falo com tranquilidade, porque, assim, basicamente, para quem não pegou a notícia, o salário dele, além de 60 milhões de euros anuais, envolve porcentagem de venda da assinatura, né, do League Pass lá, da MLS. Então, quem assinar, porque a transmissão é só da Apple, né? Então, quem assinar a transmissão, o Messi ganha uma porcentagem, venda de camisetas do Inter Miami e coisas da Adidas relacionadas a ele, e ele vai ser acionista do clube depois de aposentar. Cara, vai ser mais. A MLS financeiramente está crescendo muito, então vai ser mais. Gabriel, assim, cara, eu acho que a gente conversou muito, acho que já tem aqui um bom tempo, como é um podcast. Queria deixar esse espaço agora para tu falar o que tu quiser, chamar a galera pro Futuro e fala o que tu quiser e te agradecer de novo, irmão. Pô, que alegria bater esse papo contigo. É a primeira vez que a gente conversa. Eu espero muito que não seja a última, porque eu gostei muito, eu aprendi muito, eu me diverti muito. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo por ter vindo na Nós Queiroz. Eu que agradeço. Já falei isso uma vez, falo sempre, eu adoro falar de futebol e a vida. Acho que futebol, apesar do Futre ser algo trabalhado basicamente na parte tática, técnica, as coisas, eu gosto de falar sobre outras coisas envolvendo o futebol. Então, acho que isso é mais importante ainda, entender o jogo, o respeito que a gente tenta passar pro jogo. Eu acho que é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, agradeço de novo o convite, eu estou sempre à disposição. Se desse, a gente falava sobre 3, 4, 5 horas. Sem dúvida. Nenhum problema, porque assunto acho que não falta. A gente falou de tudo, a gente começou falando se eu vi a Série C para chegar nos petrodólares, a gente chegou daqui até lá, chegou na vida em Miami. Falamos na mesma frase de Catalá e Guardiola. Falamos da mesma frase de Catalá e Guardiola, então
Eu só tenho a agradecer, eu adoro, para mim nunca é só um papo, acho que todo mundo aprende nisso, o pessoal que está vendo, eu aprendo com vocês, aprendo, enfim, acho que isso é o mais importante. Quem não é inscrito no Futre, eu sempre falo para se inscrever, quem veio porque eu postei e não é inscrito no É Nóis Queiroz também, se não se inscreveu eu vou brigar com vocês, eu vou descobrir quem é que viu e não se inscreveu, a gente vai brigar, tem que se inscrever, acho importante. Então, obrigado de novo e é isso que eu tenho para falar, é isso, é apenas isso. Então, galera, quem está aqui pelo Future, muito obrigado. Quem não conhece o Future, vá até o Future. Você vai estar vendo aqui, você está vendo, aqui embaixo vai estar o link para tudo do Future. E é isso. Para você, isso pode ser, isso deve ser o início de uma leva de vídeos com uma galera bem bacana que eu conheci através do futebol ou que eu vou conhecer por causa disso. E eu tenho muita honra que, se isso acontecer, o Gabriel e a galera do Future tenham iniciado todo esse processo. Então, você já sabe, patrocínio, apoio, Bet Nacional, Fegol, link na descrição, like, te inscreve. Gostou muito? Manda um valeu demais que a gente aceita também. Beleza? Valeu, Nação Queirozense. Até a próxima.